Olá a todas e todos, meu nome é Roberto Viana, eu sou diretor de Patrimônio Histórico e Cultural ligado à Secult Juazeiro e estou aqui apresentando a vocês a exposição virtual O Milagre da Memória. É uma exposição para comemoração, para a lembrança do dia 1º de março, o dia em que nós lembramos o milagre da hóstia, os eventos fantásticos que tornaram Juazeiro esse grande polo de religiosidade. Essa exposição é composta de 4 peças, desde obras artísticas a documentos históricos e narrativas orais que envolvem esse milagre. Essas peças vão estar disponíveis no site da Prefeitura Municipal e vocês podem consultar integralmente lá no site. Eu vou apresentar então rapidamente essas peças e fazer um contexto histórico para vocês do que é que elas representam e significam. A peça que abre a exposição é O Milagre da Hóstia. É uma pintura digital do artista Luciano Landim. Luciano Landim é quadrinista e ilustrador do interior do Ceará. Fez algumas publicações independentes pelo coletivo Estação 9 e participou como autor no projeto Direitos Humanos em Quadrinhos durante o estágio na Universidade Federal do Cariri, UFCA. Autor do Fletner, projeto de compartilhamento digital de tiras autorais sobre cotidiano e fantasia. Atualmente, ele cursa licenciatura em artes visuais pela URCA. A pintura que o Luciano Landim fez representa esse movimento de retomada da memória da Beata Maria de Araújo, memória essa que foi por muito tempo escondida, escamoteada, para que fosse dado lugar a outros personagens, a outros locais e a outras personalidades deste evento. O segundo documento que faz parte da exposição é um documento inédito que foi publicado, foi cedido pela professora Ediane Nobre, que faz parte da tese de doutorado dela, chama Incêndios da Alma, e trata-se de uma carta do bispo Dom Joaquim José Vieira, no século XIX, ao internúncio de Dom Jerônimo Gotti. Então, o bispo do Ceará, na época, mandou uma carta para o internúncio apostólico, falando sobre os eventos que haviam ocorrido em Juazeiro e respondendo, portanto, às indagações do Santo Ofício. O Santo Ofício, que é o que nós conhecemos por Inquisição, tá? Então eu vou ler alguns trechos dessa carta para vocês entenderem o teor, entenderem a dinâmica da colocação, da importância desse documento. Olha o que é que o Dom Joaquim mandou para o Dom Jerônimo Gotti, lá no dia 4 de fevereiro de 1895. Diz o seguinte: a freguesia do Crato, a que pertence à Capela do Juazeiro, dista dessa capital perto de 300 milhas, tendo apenas uma pequena extensão de ferro para aquele ponto, a estrada de ferro. De sorte que as respectivas comunicações são necessariamente morosas. No século XIX, para uma coisa sair do Juazeiro para o Crato, era muito tempo, era muito moroso. Demais disso, o reverendo Padre Cícero, homem original e principal protagonista da deplorável comédia, olha como é que o bispo se refere aos eventos do Juazeiro, respondia sempre com equívocos, sendo necessário dirigir-me oficialmente 3 vezes a ele para obter resposta, que vai impressa no jornal que acompanha este. Ou seja, ele já deu o tom aqui nessa carta de como é que ele enxergava os milagres, mas não para por aí não. A carta ela é bem pesada e ela diz muito da atitude oficial da igreja diante dos milagres, né, que ocorreram em Juazeiro, dos supostos milagres que ocorreram aqui. Ele diz mais na frente: pelo que diz respeito a Maria de Araújo, direi a vossa excelentíssima reverendíssima que desde o dia 25 de setembro último, acha-se essa mulher recolhida a uma casa religiosa próxima ao Crato, sob os cuidados de um sacerdote instruído e criterioso. Vocês sabem que Maria de Araújo recebeu a pena pela Igreja Católica para ficar recolhida numa casa de caridade, lá onde ela ficou assim até o final de sua vida. Até o presente,
esta abominável mulher tem ocultado os embustes e sacrilégios que cometeu. Não procura confessar-se e nem poderá ser absolvida enquanto não revelar extra confessionem os horrores que cometeu. Então vejam o tom que a igreja colocou diante dos milagres, né, que a Maria de Araújo protagonizou, e veja como é que foi construído o processo. Veja só o que ele diz mais ainda para finalizar esse segundo documento. Eram 11 as mulheres embusteiras. Dessas, 4 já confessaram os erros e desvios, sob torturas, sob pressão psicológica, sob ameaça de excomunhão. 4 beatas disseram, portanto, que estavam enganadas, que não era muito aquilo que elas estavam fazendo. Outras, porém, ainda sustentam seus desatinos. Tudo isso devido ao padre Cícero, que alimenta nesta pobre gente uma certa dúvida sobre a decisão do Santo Ofício. Como falei para vocês, Santo Ofício, a Inquisição. Proibir os sacerdotes celebrarem o culto divino na Capela do Juazeiro até que cesse inteiramente a superstição, com que especulavam certos negociantes. Então, esse segundo documento, que vai estar disponível para vocês também, mostra de forma muito nítida, de forma muito presente, o teor que a Igreja Romana deu ao caso no século XIX. No entanto, ainda segundo a tese da professora Ediane Nobre, o que acontece, né, nesse momento é um reordenamento do culto. O culto, ele era originalmente para a Beata Maria de Araújo e o sangue precioso, os paninhos ensanguentados. Tinha vários documentos, várias demonstrações desse culto, e vocês vão já ver um documento desses. E esse culto foi reordenado para o Padre Cícero. Então a exposição agora caminha nessa direção de mostrar o culto à Beata. E a nossa terceira peça da exposição é uma foto, também inserida pela professora Ediane Nobre, de uma medalhinha que foi produzida com a imagem da Beata Maria de Araújo. Então essas medalhinhas no século XIX, elas foram produzidas às centenas e milhares, né? E eu vou ler um trecho, né? Vocês podem ver a imagem da medalhinha, e eu vou ler um trecho para vocês do texto da Ediane, né, que está no livro dela, Incêndios da Alma, sobre essas medalhinhas. Ela está falando do bispo, né? Segundo o bispo, os novos inimigos da diocese seriam os comerciantes que se estabeleciam no povoado, chamados juazeiristas, pelo padre. Essas aves de rapina exploravam a turba ignata e sustentavam as romarias com os boatos que inventavam contra ele e com a venda de falsas relíquias ligadas à Beata Maria de Araújo e aos milagres. Um destes comerciantes, chamado Antônio Reno, negociante italiano que atuava principalmente em Fortaleza, chegou a encomendar 15 mil medalhas com a efígie da Beata Maria de Araújo e do Padre Cícero. Dentre as inúmeras medalhas que comercializaram em Juazeiro, o Padre Alexandrino conseguiu remeter apenas 107 para o bispo Dom Joaquim. Essas medalhas, como vocês podem ver aqui, né? Ela tem o nome Maria de Araújo e a imagem de Maria de Araújo parecendo, relembrando a imagem sacra de Nossa Senhora das Graças, né? Então, uma imagem que lembra esse momento de devoção. Em 1930, exatamente, acontece talvez um dos episódios mais trágicos dessa história, que no dia 22 de outubro de 1930, o corpo da Beata Maria de Araújo ele foi então roubado da Capela do Socorro, onde havia sido enterrado inicialmente. E então essa é até a quarta peça, né, da nossa exposição. Então vocês podem ver aqui a foto do túmulo original da Beata Maria de Araújo, que está no acervo do Renato Casimiro e do Daniel Walker, que foi cedido à Secult Juazeiro para essa exposição. E vocês conseguem ver a foto do túmulo da Beata, que foi saqueado e até hoje nós não conseguimos saber o paradeiro dos restos mortais, né? Que é também uma questão que simboliza muito, que marca muito a história desse evento. E por fim,
para fechar a exposição, eu sugeri, né, colocar uma narrativa oral que está presente na tese do professor Francisco Regis Lopes, chama O Meio do Mundo, que é uma narrativa de um romeiro, tá, do senhor José da Silva, que chegou em Juazeiro em 31, portanto um ano após o saque no túmulo da Beata Maria de Araújo, e que fala, que narra, né, uma voz romeira narrando os milagres. E eu vou mostrar para vocês, vou ler o que o senhor José da Silva disse, que está lá na tese do Regis, e vou fazer um breve comentário. Ele diz o seguinte: meu padrinho estava dando a comunhão ao povo e a hóstia ficou feito sangue na boca da Beata Araújo. Aí o bispo, o papa e todos os padres de lá mandaram chamar ele a Roma, que era para ele dar conta dessas toalhas manchadas de sangue. Ou ele levava conta ou ele ia morrer. Fizeram com que ele sofresse tanto em Roma, que por fim ele disse: espera aí. Então tirou um desses lenços do bolso. Começaram a amarrar assim nos 4 cantos. Aí todo mundo gritou: não faça isso não, Padre Cício. Que sabiam que se ele amarrasse os 4 cantinhos, o mundo se acabava na hora. Sabiam mesmo que ele estava dizendo a verdade. Sabiam que aquela mancha era mesmo o sangue precioso de nosso Senhor. Então, na voz do romeiro, a gente vê já estruturado o que a Ediane chamou de reordenamento da crença, que era para a Beata Maria de Araújo e para os paninhos, e que depois foi para o Padre Cícero, que ficou sendo o grande protagonista, que é uma figura importante, emblemática, que é então o patriarca do Nordeste, que é uma figura emblemática. No entanto, o esquecimento da Beata Maria de Araújo é uma questão que nós devemos estar relembrando e reorganizando constantemente. Nesse sentido, existe um movimento organizado em Juazeiro para a reabilitação da memória da Beata Maria de Araújo. Esse movimento conta com professoras, professores, movimento feminista, movimento de mulheres e homens negros, movimentos artísticos que tentam reabilitar a memória da Beata Maria de Araújo. Então essa exposição tem também esse intuito de reabilitar a memória da Beata e de transformar essa história nesse imenso caleidoscópio que é Juazeiro do Norte.